Olha, meus queridos, prazer imenso estar de volta com vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos conhecer, né, o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje, aquilo que nós vamos estudar e aprender. Vamos lá, então, conhecer isso? Olha, nossa aula de número 12 tem como objeto de conhecimento estilos de época, que são as correntes literárias, tá? Nas literaturas brasileira e portuguesa, as características, as influências e os respectivos contextos histórico, político, econômico e social. Eita, vai ser tudo de bom. Detalhamento, vamos lá. Olha o detalhamento: identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo, e você vai perceber isso, as influências dos modelos ocidentais, com destaque para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais, em contextos diversos, locais, né, regionais e globais. Locais e regionais, entenda Brasil, e global, a Europa. Por meio de uma análise comparativa dessas produções. Esse, então, é o objeto de conhecimento e o detalhamento. E agora, o que nós temos? Vamos lá? Vamos para a nossa aula. Olha onde eu estou, gente. Onde é que eu estou? Eu estou, e você sabe, olha essa construção aqui, né? Trabalhamos em arte, uma das manifestações artísticas, exatamente a arquitetura, né? Olha essa arquitetura, esses volumes, essas formas, gente. Eu estou num castelo medieval, eu estou na Idade Média. Viaje comigo, vem comigo aprender sobre a Idade Média e um estilo de época, uma escola literária fantástica. Vamos conhecer o trovadorismo. Venha comigo. Olha aí, gente, o trovadorismo, o que foi? Vamos entender o que foi o trovadorismo. Primeiro você tem que entender, foi esse movimento literário, né? Essa escola literária que surgiu onde? Isso é importante. Surgiu no sul da França, no século XI, e precisamente, século XI é na Idade Média. Então, o trovadorismo, ele surge lá no sul da França, na Provença, no século XI. E esse século XI, você sabe, faz parte da Idade Média, por isso que eu estava nesse castelo. Então, gente, esse movimento, por conta disso, dele ter nascido no século XI, na Provença, no sul da França, não é? E durante a Idade Média, por conta dessas condições, esse movimento trovadorismo, ele se espalhou, ele se desenvolveu por toda a Europa, alcançou outras nações. E ele tem o seu declínio, né? O seu auge é ali, né? Quando ele começa no século XI, mas o declínio dele vai se dar por volta do século XIV, quando então vai ter início um segundo momento muito importante da literatura, não é, mundial, da literatura na Europa, que é exatamente o humanismo. Vamos falar desses dois movimentos hoje, dessas duas escolas. Esse movimento foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Que movimento foi a primeira manifestação, né, da língua portuguesa, a primeira manifestação literária da língua portuguesa, ou seja, quando se constitui a nossa língua, esta língua que você fala. Então, olha como é importante você conhecer a literatura e essa função cognitiva da literatura, que é o conhecimento, né, a produção e a disseminação do conhecimento. Então, o trovadorismo, que surge no sul da França, especificamente na região da Provença, no século XI, né? Idade Média, ele vai se espalhar por toda a Europa, vai ter o seu declínio lá no século XIV, né? Quando vai surgir o humanismo. E esse movimento, o trovadorismo, é que constitui as primeiras manifestações literárias da língua portuguesa e vai dar origem à nossa literatura brasileira. Entendeu, amores? Perfeito. Eu sei que você entendeu. Agora vamos compreender esse contexto de surgimento do trovadorismo, que você já sabe, se situa na Idade Média. Vamos lá.
Olha aí. Então, o contexto histórico, ele corresponde, ele equivale à Idade Média, você já sabe, século, você não pode esquecer isso. Eu coloquei uma imagem aí muito significativa para você observar, não é? Olha aí as construções, não é? O glamour desses palácios, dessas construções. Então, a Idade Média foi uma época muito especial, assim como várias, né? Da história do mundo, da Terra, né? Então, a Idade Média é essa época em que predominou esse sistema político, econômico e social chamado feudalismo. Em história, com certeza você já estudou sobre o feudalismo, conhece as características, né? Então, esse é o modo de produção da Idade Média, correto? Então, ele vai se iniciar, né, exatamente o trovadorismo, aí por volta do século XI, conforme nós já localizamos, né, e o feudalismo também, né, que está aí, que é o sistema político, né, a estrutura, então, política, econômica e social, o sistema é este. E com a queda do Império Romano, não é? Quando a Europa foi assolada, foi invadida, não é? Pelos bárbaros, pelos turcos otomanos. Isso fez com que as pessoas, não é? Os camponeses, né? As pessoas, a sociedade, os pobres, se refugiassem, corressem nos campos, né? Se refugiassem no campo, onde eles encontraram o quê? A segurança, o abrigo onde eles poderiam ficar. Mas isso tinha um preço. Eles trocavam, então, essa segurança, né, esse refúgio, pelo pagamento de imposto e ao custo da sua própria liberdade. Ou seja, eles não eram donos de si mesmos, você aprendeu isso em história, eles eram servos, né? Os camponeses se tornaram servos, eles serviam um senhor feudal. Então, esses lugares, eles foram denominados de feudos, né? Onde tinha um senhor que era o mandatário daquele feudo, daquela propriedade, daquela área de terra, daquela gleba, né? Essa é a palavra que se usa lá em história. Onde esses senhores feudais, né? Que tanto era da nobreza, pertencentes à nobreza, barões, marqueses, etc, etc, quanto da igreja, pertencente ao clero, tá? Então, senhores feudais reuniam essas duas categorias aí. E eles, então, recebiam os camponeses, né? E eles se tornaram servos, né? Não eram escravos, mas eram servos. Eles trabalhavam, eles tinham que pagar uma cota, né? Estavam a serviço do senhor, etc. Seguindo, então, o que é que nós temos mais para entender desse contexto da Idade Média, em que surge o trovadorismo. Um outro aspecto importantíssimo dessa época, que época? A época medieval, quando surge o trovadorismo. É a força, o poder, né, que tinha o clero, que tinha a Igreja Católica, não é? Que é exatamente fundado no princípio do teocentrismo. O que compreendia o teocentrismo? É a doutrina que prega Deus no centro de todas as coisas, no centro de tudo. Aqui entre nós, ele sempre esteve e sempre permanecerá. É assim que eu creio, assim que eu acredito. Deus é outra esfera, não é? E o destino de todos os homens é justificado por essa força divina. Essa era a crença, o pensamento da Idade Média, não é? E a Igreja Católica era detentora desse poder, do poder divino. Ela representava Deus na Terra. Então, para completar este quadro, né? Este contexto, este cenário do qual surge o trovadorismo, nós vamos destacar outro aspecto, que é exatamente, né, o cavalheirismo. O que é isso? É aquela relação de vassalagem, né? Havia os cavalheiros, aqueles homens que não eram servos, né? Que estavam ali fazendo parte do sistema feudal. E eles tinham princípios, eles tinham valores, coisa que a gente não vê hoje, né? Então, os homens eram educados para serem cavaleiros, né? E cavalheiros também. Eles defendiam seus territórios. Vamos dizer assim que eles eram a força, né? A força armada, a força que defendia os seus territórios, porque, como você viu, havia muitas invasões naquela época, né? Então, eles aprendiam valores
E esses valores orientavam, guiavam a vida dessas pessoas. Quais eram esses valores? O valor da honra, da lealdade, né? Eles seguiam esses princípios cristãos, princípios bíblicos, fundamentado o valor da honra, da liberdade, né? Do respeito, né? Da lealdade mesmo e da integridade, da retidão. Então era fundado na Bíblia. Então os cavaleiros tinham esses princípios, né? E a vida deles era pautada por esses princípios. Depois, conforme você for estudando um pouco mais os outros estilos de época, você vai entender melhor esses princípios que orientavam a vida dos cavaleiros, né? E esses princípios que eles seguem e que se traduzem na sua vida, vamos chamar assim, de militar, né? Porque eles tinham que proteger as terras e estar junto da nobreza e junto da igreja. A igreja também tinha um exército. Então, isso também vai ser transferido para a literatura. Isso era no regime, né? No sistema, no feudalismo, mas também traça-se um paralelo com a literatura. Você vai notar essa relação de servilidade, de cavalheirismo, né? Essa relação de vassalagem, que vai ser a vassalagem amorosa, tá bom? Agora vamos conhecer as 4 teses, ideias que fundamentam, né, que sustentam o surgimento, então, do trovadorismo. Ou seja, existem 4 ideias, 4 teorias, né, teses de como surgiu o trovadorismo, do porquê ele surgiu. Vamos lá, vamos conhecer. Olha aí, a primeira é a tese arábica. Essa tese diz que foi por conta de uma forte influência da cultura e da poesia árabe que culminou no surgimento do trovadorismo. Vamos lembrar que os árabes, né, por muito tempo, isso você já aprendeu em história, dominaram aquela parte ali, não é, gente, da Europa, da Espanha. Nós temos cidades hoje, né, com uma rica cultura árabe. E também a região que hoje é Portugal também foi dominada pelos mouros, né? Nós temos isso. Então, a tese arábica é a primeira, né, que para justificar o surgimento do trovadorismo. A segunda tese, vamos lá? A segunda tese, então, é a chamada tese folclórica. Que é sustentada pelo próprio povo, né? Diz que foi através do povo mesmo, afirmou ter sido da cultura popular, né? Do senso comum mesmo, essa força criadora do povo que criou essa manifestação. Que manifestação, professora? Trovadorismo, ok? A terceira tese é a tese chamada médio-latinista. O que é que essa tese diz? Né? Diz que o trovadorismo sofreu influência da literatura latina, né? Dos romanos, né? Então, que foi espalhada por toda a Europa durante a Idade Média. Você sabe que o Império Romano, não é? Foi exatamente isso. O Império dominou toda aquela região por um determinado tempo, né? Antes o grego, depois o romano. E por último, nós temos a tese litúrgica. Consiste, né, em afirmar que o trovadorismo está baseado em outra manifestação que é contemporânea, ou seja, que surge ao mesmo tempo do trovadorismo, que é exatamente a poesia litúrgico-cristã. Então, essas 4 teses procuram explicar, né, a origem do trovadorismo, mas não se sabe ao certo, né? Tem essas 4 aí para explicar. É importante você conhecer isso e, acima de tudo, entender o que ele é, né? Que ele é um movimento literário que tem o seu lugar de origem lá no sul da França, na região da Provença, no século XI, e que corresponde à Idade Média. Ele surge lá na Idade Média, correto? Vamos adiante conhecer agora o projeto literário do trovadorismo. A que ele se propõe? Então, gente, o projeto literário do trovadorismo, ele se compõe aí de 4 tópicos. Ele é, na verdade, uma literatura oral. Você lembra que no Nordeste nós temos uma tradição da literatura de cordel? Eu sei disso porque meu pai
recitava muito, né, que eles chamavam de verso, mas verso é cada uma linha do poema. Então, eles recitavam poesias. Então, olha aí a nossa herança de lá. Já quero que você faça essa associação. Estamos estudando o trovadorismo e ele tem influência na construção, né, da nossa literatura, tanto da literatura portuguesa, porque ele nasce lá no sul da França, mas ele se espalha por toda a Europa. E de lá vem para o Brasil. Então, a origem da nossa literatura brasileira está aí. Veja aí, tá bom? Então, essa literatura oral, que era para quê? Qual era o objetivo dessa literatura oral? Entreter. Eu quero que você preste atenção a este verbo. Gente, não é interter, tá? É entreter. Então, essa literatura oral servia para entreter, para o entretenimento dos homens e das mulheres da nobreza. Só da nobreza, professora? Não, porque nós vamos, depois mais você vai entender, no decorrer das próximas aulas, você vai entender que o trovadorismo, né, ele tem uma produção literária que vai se dividir nas cantigas de amor, cantigas de amigo, né, cantigas de maldizer. Então, cada uma dessas modalidades vai se dirigir a um determinado público. Mas, de um modo geral, ele se prestava exatamente para o entretenimento dos nobres, né? Lá nos palácios. Então, esse é um dos aspectos. Essa literatura oral. Agora, olha aí, gente, redefinição do papel dos cavaleiros nas cortes, né? O trovador, que vai ser aquele que vai executar a canção, né? A cantiga, né? Ele vai ter esse papel. Geralmente era um nobre, né? Que compunha e tal, mas tinha pessoa do povo também. Então, nós temos aí, no trovadorismo, o seu projeto também, a criação de estruturas literárias equivalente às da relação de vassalagem. Esse aspecto é extremamente importante, porque lembra que eu estava explicando do cavalheirismo para vocês, dos cavalheiros? Pois é, eles tinham princípios que orientavam a sua conduta moral, né, e cívica, e, enfim, a sua vida. E esses princípios, esses valores cristãos, eles se transportavam para a literatura, como eu informei para vocês. Aquela relação de vassalagem, de servir, de estar a serviço, tá bom? Seguindo, vamos ver o último ponto, que é exatamente a sociedade. Bem, por conta, né, do teocentrismo, da ideia, do princípio do teocentrismo, tinha-se a subserviência total a Deus, né? Porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele está no centro de todas as coisas. Então, essa ideia, né, era representada literalmente, né, pela submissão do trovador ou do menestrel à dama, né? Aquela senhora da sociedade, correto? Ou ainda do cavaleiro à donzela, lá nas novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria, eu vou falar delas lá no final, porque elas também é um dos aspectos da produção literária do trovadorismo. Nós não temos só poesia, nós temos também prosa. Seguindo, gente, vamos lá. Quando é que aí o trovadorismo vai para Portugal? O trovadorismo vai ser inaugurado, vai surgir, né, na literatura portuguesa quando, gente? Olha, a data não é muito precisa, mas fica entre essas duas aí. 1189 ou 1198. Essa data, segundo a crítica literária, é a data provável da composição do poema chamado Cantiga da Guarvaia ou a Cantiga da Ribeirinha, que nós vamos ler lá no final para você, no português antigo e na tradução. Então, essa cantiga, ela foi escrita em galego-português. Que é isso, professora? Galego-português ou galaico-português? Galego-português ou galaico-português, né? É a língua que dá origem à nossa língua portuguesa, correto? Era aí, o português antigamente era misturado justamente com o galego, porque Portugal estava se constituindo como Estado nessa época, certo? Então a região que hoje é Portugal, ela pertencia lá à Espanha. E aí foi desmembrado com muita luta, né? Para poder se transformar no Estado português. Mas isso é história e você conhece. Olha aí a função da literatura já te ajudando a complementar teus conhecimentos de história. A Cantiga da Ribeirinha tem a autoria de Paio Soares de Taveróis
E esta cantiga foi em homenagem, foi dirigida a Maria Paz Ribeiro, chamada Ribeirinha, que segundo as pessoas dizem, né, os críticos dizem, era amante do rei Dom Sancho I. Então, o Paio Soares de Taveróis era um nobre, né? E compôs, então, essa primeira cantiga, chamada Cantiga da Garvaia ou Cantiga da Ribeirinha. Note a importância dessa cantiga. Esse é o primeiro documento da língua, dos primórdios da nossa língua, a primeira manifestação literária da língua portuguesa, que ainda não está no português como você conhece, está em galego-português. Então, o trovadorismo português teve o seu ápice, não é? Nos séculos XII e XIII, e ele vai entrar em declínio no século XIV. O que vai acontecer no século XIV? Você já sabe, começa o humanismo. Então, o rei Dom Dinis, 1261 a 1325, foi, né, um grande incentivador e prestigiou a produção poética na sua corte, né, valorizou a criação artística, e ele mesmo foi um dos mais talentosos trovadores, compositores e cantores, né, medievais, dessas cantigas. Tanto é que, segundo os escritores, ele tem essa produção de cerca de 140 cantigas, né, de diversos tipos, tanto cantigas líricas de amor e de amigo, quanto cantigas satíricas, né? E aproximadamente esse número de 140 cantigas. Além do Dom Dinis, nós vamos ter quem? Outros trovadores muito importantes também. O próprio Paio Soares de Taveróis, que você já conhece, porque a ele é atribuída a autoria da Cantiga da Guarvaia, né? Da Ribeirinha. Outro importante trovador é o João Soares Paiva, outro João Garcia de Guilhardi e, por fim, Martim Codax. Muito bem. Então, aqui você teve uma panorâmica, né, do trovadorismo, de quando ele surge, o contexto em que ele surge, certo? Seus principais expoentes e a primeira manifestação artística da língua portuguesa, que está escrita em galego-português. Veja a importância disso. É o primeiro documento, gente. É o primeiro documento, o primeiro registro, o surgimento, o nascimento da nossa língua, dessa que você estuda hoje. Vamos conhecer essa cantiga? Vamos lá. Olha aí, muito famosa, Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Guarvaia. Eu leio aqui e você lê aí. Vamos lá. Olha. No mundo não me sei parelha, n'entre me for como me vai. Cá já moiro por vós, e ai, minha senhor, branca e vermelha. Quererdes que vos retraia quando vos vi em saia? Mal dia me levantei, que vos nem tom não vos vi feia. E, minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Muniz, e bem vos semelha de haver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor, de alfaia, nunca de vós houve nem ei valia dua correia. Olha que legal, né? Muito, muito especial. Agora, você observou essa língua? Pois é, meus amores, isso aí é o bebê, o recém-nascido português, está no galego-português, isso aí que é a origem da nossa língua. Você já tinha lido ou tomado conhecimento de algum texto em galego-português ou galaico-português? Pois é, isso aí é proto-português. Vamos lá, então, traduzir. O que era isso aí? No português contemporâneo, vamos lá. No mundo não conheço quem se compare a mim, enquanto eu vivo como vivo. Pois eu morro por vós, por você, né? Aí ele deixou por vós. Ai, pálida senhora de face rosada, quereis que eu vos retrate? Retratar aqui acho que seria pintar, né? Ou descrevê-la. Como eu vos vi sem manto? Infeliz o dia em que acordei, que então eu vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós?
Pois eu, minha senhora, de presente nunca tive de vós, nem terei o mimo de uma correia. Gostaram? Olha aí. É interessante, né? Como quando se traduz para o português moderno, você percebe outros sentidos, você vai compreendendo o que é que ele está querendo dizer. Agora, vamos rapidamente dar uma olhada nas principais características do trovadorismo, para você saber reconhecer, né, diferenciar, por exemplo, da próxima que eu vou ministrar para você, que é o humanismo. Então, de um modo assim bem geral, o trovadorismo ele pode ser definido como esse estilo literário, como essa corrente literária que é herdeira da lírica grega. Por que lírica? Olha essa imagem do trovador aí com uma lira, um instrumento. Isso porque o estilo medieval manteve características da arte clássica. A arte clássica, né, que a gente chama clássica, era a arte grega e latina. Lembra daquela tese lá que a gente viu? Uma das teses para explicar o surgimento do trovadorismo? Pois é. Então, tais quais a presença de canto e acompanhamento musical. Vamos lembrar aqui que o trovadorismo, um dos tópicos do projeto literário, é exatamente aquela poesia oral, né, a oralidade, e ela vem acompanhada de instrumento. Então, além desse aspecto, nós podemos pensar também, mostrar para você também, a questão da idealização amorosa. Preste atenção, isso é uma característica muito importante nessa produção literária do trovadorismo. O amor é idealizado, ele não é real, ele é idealizado. O trovador ele fica idealizando, né, aquele amor, aquela vassalagem, aquele servilismo, aquela coita de amor. Então, que está presente nas cantigas de amor e também cantigas de amigo. Era uma marca também presente na literatura da Grécia Antiga. Daí se dizer que ele tem essa... Que o trovadorismo, de um certo modo, é um herdeiro, né, da tradição latina, da tradição grega. Então, para além disso, vamos continuar, das heranças gregas, né, o culto ao catolicismo era presente e notável em algumas trovas, porque vamos lembrar que nós tínhamos aí a igreja, né, representante de Deus na terra, e o princípio do trovadorismo, a doutrina do trovadorismo. Então você vai notar no trovadorismo influências pagãs e influências, acima de tudo, predominantemente cristãs, tá? Além disso, é perceptível a reprodução de estruturas feudais metaforizadas por meio das relações amorosas, presente nas cantigas de amor, que é a vassalagem amorosa, tá? Essa estrutura feudal que se dá na sociedade, a relação dos senhores com os cavaleiros, ela se transfere também para a produção literária, aquele servilismo, aquela relação de servo com o seu senhor, vai se dar aí também do trovador, do amante com a sua amada, né, com a sua desejada, a sua mulher desejada. Então, esses exemplos são estruturas, né, dessas estruturas, eles são a vassalagem e o reconhecimento do senhor feudal como autoridade máxima na sociedade. Outra característica importante é a união da música e da poesia. Amores, isso aqui é importantíssimo você entender. Na época do trovadorismo, a poesia, ela estava junto da música. A poesia era oral e cantada e dançada. Deu para você entender isso? É uma das características do trovadorismo. Não é como agora. Agora nós temos letra de música, você tem a música, né? Várias, todas as músicas, e você tem a poesia. Eu recito algumas para você. No trovadorismo, não. Nós tínhamos a união. A música e o poema estavam juntos. E a recitação de poemas com acompanhamento musical. Olha como seria interessante, não é? A gente recitar um poema e aqui cantado, alguns dançando, as soldadeiras dançando, a professora Sheila e eu dançando aqui. Então, produção de cantigas líricas, que também evidenciam os sentimentos, né? As cantigas líricas, elas podem ser de amor e de amigo, depois você vai entender um pouco mais, né? E vai mostrar, vai evidenciar esse sentimento de amor, a percepção do amor. E também satíricas. As satíricas, né? Você vai compreender um pouco melhor, elas têm esse objetivo exatamente de criticar, de ridicularizar alguém ou algo.
Outra característica é exatamente da lírica trovadoresca, é essa encontrada nas nossas obras contemporâneas brasileiras, na música contemporânea brasileira. Lembra disso, que eu falei que o trovadorismo, ele tem essas influências tanto na literatura portuguesa quanto na literatura brasileira, na música, na arte brasileira. Certo? Então, o tema do amor impossível, que é esse do trovador se apaixonar pela dama inacessível, ele é recorrente em muitas manifestações artísticas, estando presente em todas as épocas, né? Não só no trovadorismo e não só agora, mas em toda a história. Em toda a história, entre aspas, né? Em todos os estilos literários. Podemos observar como isso acontece tomando conhecimento de um fragmento da letra de música do grupo Legião Urbana. Vamos lá, que trata exatamente desse amor platônico, esse amor inatingível. Eu leio rapidamente. Eu sou apenas alguém, ou até mesmo ninguém, talvez alguém invisível que a admira à distância, sem a menor esperança. Você é o motivo do meu amanhecer e a minha angústia ao anoitecer. Dono de um amor sublime, mas culpado por querê-la, como quem a olha na vitrine, mas jamais poderá tê-la. Eu sei de todas as suas tristezas e alegrias, mas você nada sabe, nem sequer que eu existo. Então, amores, perceberam aí esta relação, né, do trovadorismo, né? Ele tem essas influências nas músicas, né? Essa relação de vassalagem, do servilismo. É isso, meus amores. Então, nós finalizamos por aqui, estudamos sobre o trovadorismo. Eu espero que você tenha gostado e, sobretudo, tenha compreendido. Até a próxima!